Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 5 de setembro, Livro do Céu, volume 2, capítulo 17 e 18. Capítulo 17, 26 de abril de 1899. Jesus a alegra com respeito ao confessor. Fala-lhe das almas desapegadas que, enquanto não tem nada, tudo possuem. Quando hoje meu amado Jesus me fazia ver, parecia-me que me enviava tantos raios de luz que todos me penetravam. Quando em um instante nos encontramos fora de mim mesma e junto se encontrava o confessor. Eu imediatamente pedi ao meu querido Jesus que lhe desse um beijo ao confessor e que estivesse um pouco em seus braços. Jesus era menino. Para me contentar, logo beijou o confessor no rosto, mas sem querer separar-se de mim. Eu fiquei toda aflita e lhe disse: Meu tesouro, não era esta a minha intenção, de te fazer beijar o seu rosto, mas a boca, a fim de que, tocada pelos teus lábios puríssimos, fosse santificada e fortificada daquela debilidade. Assim poderá anunciar mais fervorosamente, mais livremente, a santa palavra e santificar os demais. Te rogo que me contentes. Assim Jesus deu outro beijo, mas agora na boca dele, e depois me disse: Me são tão agradáveis as almas desapegadas de tudo, não só no afeto, mas também com efeito, que à medida que vão despojando-se, assim minha luz as vai investindo e chegam a ser como cristais, nos quais a luz do sol não encontra impedimento para penetrar dentro deles, como o encontra nas construções e nas demais coisas materiais. Disse depois, crê em despojar-se, mas em troca vem a vestir-se não só das coisas espirituais, mas também das corporais, porque minha providência tem um cuidado todo especial e particular por estas almas desapegadas. Minha providência as cobre por toda parte. Acontece que nada tem, mas todos possuem. Depois disso, nos retiramos das pessoas religiosas que pareciam ter toda a intenção de trabalhar por fins de interesses. Jesus, passando no meio delas, disse: Ai daqueles que trabalham pela felicidade de adquirir dinheiro, já receberam em vida seu pagamento. Olha como que é sério que o Senhor fala, né? Essa realidade de trabalhar pelo interesse de adquirir dinheiro, de adquirir fama, de adquirir reconhecimento, de adquirir somente bens externos, bens temporais, bens humanos. E aqui ele frisa principalmente na realidade dos religiosos, né, das pessoas que estão na igreja, porque são estes os que mais deveriam ser desapegados de tudo e de todos. Serem, sim, terem as coisas como se não as tivessem, assim como diz na palavra que nós vimos esses dias. Né, ter as coisas como se elas como se não tivesse, né, trabalhar como se não trabalhasse, comer como se não comesse, respirar como se não respirasse. Então, como se tivesse assim uma santa indiferença em relação a tudo que cerca a vida da pessoa. Mas não somente quem está na vida religiosa, mas sobretudo quem está, porque já tem ali por princípio uma certa finalidade em relação ao desapego dos bens temporais, né? A maioria das congregações, principalmente, tem o voto de pobreza, né? No caso
Eu não sabia, mas ouvindo um padre falando esses dias, na realidade dos diocesanos, dos padres diocesanos, eles não têm voto de pobreza, então eles podem ter bens. É claro que não pode acumular, né? Mas eles podem ter bens nos seus nomes. Então, tanto é que tem padres que têm carros, né, no nome deles, alguns até mesmo têm propriedades, mas, né, é ali, está dentro da realidade ali do diocesano. E eu também até penso, não tenho certeza, que varia talvez até mesmo de diocese para diocese, né? Porque cada diocese a gente sabe que é uma igreja particular e todas unidas a Roma. Mas são igrejas particulares, né? Cada bispo ali é um representante, né? É como se fosse um sucessor dos apóstolos. O sucessor de Pedro é o Papa, mas os demais bispos e cardeais, eles são sucessores dos apóstolos. Então é como se fosse ali independente, né? Claro que não é totalmente independente, né? Está ali em relação às regras, né? Às leis, às normas da Santa Sé. Está vinculado em obediência e assim nas normas, no Código de Direito Canônico, que é a nossa Constituição, como se fosse a nossa Carta Magna, a nossa lei maior dentro da Igreja, o Código de Direito Canônico, aí depois veio o Catecismo né, e todos os outros documentos que a Igreja, que os papas vão fazendo ao longo do tempo. Então tem essa submissão, mas isso em realidade, né, para ter essa unidade, né? Porque a igreja, para manter essa unidade, precisa ter esse vínculo de obediência às regras, mas e doutrina, né? E doutrinariamente. Então, na doutrina, a igreja, né, todas as igrejas particulares, elas precisam ter essa fidelidade, precisam ter essa relação de dependência e de obediência com a Santa Sé, com o colégio apostólico e tudo mais. A gente sabe disso. Mas, pastoralmente, como é que é feito o trabalho, como que se dá esse trabalho, é o bispo que decide, né? Ali ele é independente de como ele vai trabalhar com as ovelhas, com o rebanho, a evangelização na sua jurisdição é ele que determina, né? Então tem essa independência pastoral para trabalhar. Então talvez de repente em alguma a diocese, alguma arquidiocese, talvez seja diferente essa realidade ali do voto de pobreza, tá? Mas o de obediência e o de voto de castidade, todos os religiosos têm. Mas, né, independente até mesmo da realidade do voto, é assim, eu vejo que é subentendido que existe essa realidade de submissão ao desapego. Precisa ser algo natural da pessoa, né? Do religioso, do padre, da freira, do irmão, independente de qual, de qual a hierarquia a pessoa ocupe, mas tem que ter essa realidade ali já natural na pessoa, desse desapego de tudo e de todos, porque quando ela faz ali a sua consagração para viver o serviço a Deus e aos irmãos, é um serviço a Deus, não um serviço a si próprio. Mas a gente vê que acontece muito, né? Não só nos padres, mas também tem irmãs, tem né, de vários segmentos ali que as pessoas às vezes elas fazem talvez ali um trabalho até bom pastoralmente, né, de evangelização e tudo mais, mas tem ali também vinculado juntamente com isso algo que está ligado ao material. Então a pessoa aparece muito, a pessoa está muito em evidência, então é uma tristeza saber que as pessoas acabam que chamando a visão, o olhar, a atenção para si, quando né, ela se destaca. Claro, talvez não fosse um planejamento da pessoa, talvez ela não planejasse isso, talvez não fosse a intenção dela isso. Mas à medida que vai avançando, à medida que a pessoa vai caminhando, ela também não vai
pontuando e deixando claro para os fiéis que não olhem para si, mas que olhem na obra que Deus está fazendo através dela. Né? Deixar isso para que as pessoas tenham essa consciência, né? Ao chegar até aquela pessoa, vá, mas não, mas assim, independente se fosse aquela pessoa, se fosse aquele clérigo mais simples, mais humilde, a pessoa tivesse ali a certeza de que o que ela está buscando é Deus, né? É Deus que ela está buscando e não aquela pessoa, não aquela figura pública. Então é bastante triste, sobretudo nos nossos tempos. A gente sabe que ao longo dos séculos, né, ao longo do tempo da igreja, muitas pessoas se destacaram, né, que foram, mas assim, cada pessoa no seu tempo, Deus tinha propósitos específicos. Mas o que é interessante às vezes observar que mesmo com missões grandiosas que alguns santos, né, tiveram ao longo da história da igreja, assim dava para perceber que, né, que tinha ali realmente o interesse de fazer a vontade de Deus. E Deus usou poderosamente de vários deles, né? Teve muitos santos que foram pregadores assim de excelência, que foram, né, Santo Antônio mesmo é um pregador, foi um pregador de muito ungido, né, onde convertia muitas pessoas pela pregação. Era um exímio pregador e assim vários, né, ao longo do século tiveram várias personalidades, vários santos que foram, né, se destacaram em várias, né, nessas áreas, principalmente da pregação, mas também alguns da cura, né, de Santo Padre Pio, que pessoas do mundo inteiro iam vê-lo ali, né? Então, só que as pessoas às vezes, né, buscavam, mesmo que não, talvez não exterior, mas interiormente buscavam esse esvaziamento, né? Mas a gente também não conhece o interior de ninguém, não podemos afirmar nada. E como nós também não vemos o coração das pessoas, a gente não consegue, né, ali colocar, né, essa pessoa é interesseira ou essa não é, porque a gente não está vendo o coração dela, mas Jesus vê, né? Jesus vê a profundidade. E ao ver a profundidade da alma dessas pessoas, ele vai poder dizer, né, quem está fazendo por interesse próprio e quem realmente está ali fazendo mesmo com um instrumento nas suas mãos. Mas as pessoas, infelizmente, né, muitas pessoas cegamente hoje em dia estão buscando nas coisas e nas pessoas se apegar, os apegos humanos, né? Então, mesmo buscando realidades espirituais, mas elas estão buscando no material, que se apegando a pessoas, né? No caso de personalidades famosas que a gente tem na nossa igreja. Aqui no Brasil também, pessoas bastante famosa. Então, é complicado, é muito complicado e só o Senhor mesmo que a nossa, eu vejo assim que nós como filhos ali buscando essa estreita relação de viver nessa divina vontade ali, sendo esse espaço de viver e de obrar de Jesus em nós, né, nós temos que deixar Ele livre para também pensar em nós, ver em nós, enxergar em nós e reparar através de nós muitas e muitas realidades que precisam ser reparadas. Então, Senhor, que possa usar poderosamente da minha vida, da nossa vida, da vida de cada um de nós para ir reparando certas realidades, certas distorções que existem, sobretudo na sua igreja, Senhor. No capítulo 18, como na igreja está refletido todo o céu, do dia 2 de maio de 1899. Esta manhã Jesus dava muita compaixão, estava tão aflito e sofredor que eu não me atrevia a lhe fazer nenhuma pergunta. Nos olhávamos em silêncio, de vez em quando me dava um beijo, e eu a ele. E assim continuou a fazer-se ver algumas vezes. A última vez me fez ver a igreja dizendo-me estas palavras: na minha igreja está representado todo o céu. Assim como no céu uma é a cabeça, que é Deus, e muitos são os santos, de diferentes condições, ordens e méritos. Assim, na minha igreja, que é a cabeça, que é o Papa, e até na tiara que rodeia sua cabeça, está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que desta cabeça dependem, ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores.
desde o menor até o maior. Todos servem para embelezar a minha igreja, e cada um, segundo o seu grau, tem um ofício que lhe foi dado. E com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si na minha igreja, um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados. E as pessoas ficam tão atraídas por essa luz e por este perfume que é quase impossível não se render à verdade. Deixo-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços fazem na minha igreja? Enquanto Jesus assim me dizia, vi o confessor junto a ele. Jesus, com o seu olhar penetrante, olhava-o fixamente. Depois, dirigindo-se a mim, disse: Quero que tenha plena confiança com o confessor, mesmo nas mínimas coisas, tanto que entre eu e ele não deve haver diferença alguma, porque na medida de sua confiança e da fé que der às suas palavras, assim eu entrarei em contato. No momento em que Jesus dizia estas palavras, lembrei-me de certas tentações do demônio que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança. Mas Jesus, com seu olhar vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si. E nesse mesmo instante senti-me atirar de dentro de mim essa desconfiança. Seja sempre bendito, Senhor, que tem tanto cuidado desta alma tão miserável e pecadora. Que eu vejo assim que é importante, né? Tudo que o Senhor vai falando ali em relação à igreja, que a igreja ali, né, como representa ali o céu em toda a sua, né, distribuição ali, nos membros, né, nos chamados, nas diversas realidades, né, porque ele coloca diferentes ordens, superiores e inferiores, nas dignidades diferentes, nessa relação ali da cabeça, que na igreja é o Papa, no céu é o próprio Deus, né, os graus, e assim, porque a gente sabe que a igreja é tão rica, né, de ministérios, tantos ministérios que a nossa igreja tem, tantas realidades assim pastorais mesmo, tanta, assim, muita riqueza, muita coisa boa, os sacramentos e nossa, os rituais, a liturgia, os ritos dos próprios sacramentos. É muita coisa boa, é muita maravilha. Então, realmente não dá, né, realmente é isso, né? É uma representação do céu, a igreja. Se a gente olha a igreja com um olhar espiritual, com o olhar de Jesus, a gente vê ali muita semelhança, muita semelhança. Só que no céu não há desordem, né? No céu apenas realidades da vontade divina operando e vivendo, reinando plenamente sobre todo o céu, sobre todos os seus habitantes, sobre todas as realidades do céu. O que não acontece na terra ainda, e né, ainda principalmente na igreja, ainda não acontece esse reinado absoluto de Deus. Então ali ainda tem muita coisa ainda que as pessoas fazem pela própria cabeça, que desvincula inclusive da cabeça principal, que é o Papa. Mas é o que nós temos, é o que nós estamos vivendo. Só que algo assim que eu achei muito importante o senhor falando aqui, dessa realidade da Luísa com o confessor, porque ela fala que ali até mesmo por tentação do demônio, ela havia, né, tido ali, produzido nela ali um pouco de desconfiança em relação ao confessor. Então, assim, não só ela, mas nós, eu creio que todos nós já tivemos experiência de desconfiança com o sacerdote, principalmente no momento que a gente tem um contato mais próximo, que é na confissão, ou num momento de conversa, de aconselhamento. Então, geralmente a nossa tendência, talvez seja realmente ali uma tentação demoníaca da gente não confiar, que ali é o próprio Deus falando e agindo através daquele sacerdote, mesmo que ele seja um pecador, mesmo que ele seja ali realmente um desordenado.
Mas quando ele está ministrando um sacramento, quando ele está ali, né, ele não é ele mais, é a pessoa de Jesus que assume a função ali, que assume aquele posto no sacerdote, mesmo, né, ele sendo ali talvez um imundo, não dá, né, a gente, Jesus, mas Jesus sabe. Só que assim, o que é importante que eu vejo assim que ele deixa assim bem claro, falando para Luiz e hoje ele fala para mim, fala para cada um de nós, de quando nós formos, né, ter com um confessor, seja na confissão, seja no aconselhamento, de confiar plenamente, né, de se abandonar plenamente, que é o próprio Jesus agindo através daquela da figura do sacerdote, da pessoa do sacerdote. Então, muitas vezes a gente vai, se dirige à pessoa do sacerdote buscando confirmações, buscando consolações, buscando ali uma palavra que nos afirme naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos pretendendo. Quantas vezes eu fiz isso, né? Eu vou até o sacerdote, mas assim, buscando que ele confirme aquilo que eu já estou apresentando. Mas eu não vou, eu não, né, não fui até então, né, não tinha ido assim daquele espírito de 100% de confiança, que mesmo que tudo que ele falasse estivesse totalmente em desacordo com aquilo que eu esperava, né, e mesmo que, né, no meu julgamento eu achasse que estava totalmente errado, mas que eu confiasse que o que ele estava falando não era ele falando, ele era apenas um instrumento, mas quem estava ali operando era o próprio Jesus. Eu nunca tive essa consciência, eu nunca tive essa noção de confiar realmente plenamente. Então, nossa, quantas vezes eu fui e assim não e rejeitei o que o sacerdote falava porque eu não concordava com o que ele estava falando. Claro que teve muitas situações assim que realmente eram absurdas mesmo, né, tive várias realidades absurdas assim da fala do sacerdote, mas assim eu nunca considerei que realmente algo ali, mesmo ele falando um absurdo, né, ali o humano dele agindo, que ali existia uma mensagem existia ali uma mensagem de Jesus, que existia ali uma fala de Jesus subentendida ou espiritualmente velada. Então, que acontece muitas vezes conosco é que a gente quer, quando a gente vai, e o que a gente recebe materialmente. Então, a gente não vai com o espírito aberto para receber espiritualmente a informação ali, né, aquele diálogo, aquela conversa, aquela realidade. A gente não vai com o espírito com o espírito, com o espiritual aberto mesmo ali, ali, né, com a nossa antena espiritual ligada para captar o que de espiritual tem ali. A gente vai apenas com o humano e vai buscar o humano. Então, claro que vai humano e vai buscar humano, vai ter ali confronto, vai ter rejeição. Dificilmente vai ter algumas coisas que vai aceitar. Mesmo que a orientação, que o conselho ali, que né, naquele contato ali exista algo de bom também, humanamente falando. Mas sempre que não chega de encontro, né, tem a rejeição. Então, então hoje, assim, para mim é importante agora, né, eu afirmar que, independente do que eu for conversar com o padre, independente né, do teor da confissão que eu for fazer, e independente do que ele falar, eu estar com a minha antena ali, né, com a minha parabólica, lembrando aqui da parabólica, me veio a imagem da parabólica que capta sinal, né? Está ali com a nossa alma como se fosse uma parabólica aberta para captar o sinal, os sinais e as comunicações espirituais que estarão sendo transmitidas por meio daquele sacerdote. E sabendo ali, tendo certeza, sem ter nenhuma dúvida de que é o próprio Jesus falando através dele. Mas assim, ter a abertura espiritual, ter essa captação espiritual, porque senão ela vai, mesmo sendo algo espiritual, que venha e vai ser humano, não vai entender, porque ali a realidade humana e a espiritual, elas não têm elas não se comunicam, né? Elas não se comunicam. Há ali uma transmissão de conhecimento, sim, mas muitas vezes ela acaba deturpando, porque não está purificado. Então, também essa necessidade de purificar nosso entendimento para captar, né? Aquilo que está sendo transmitido, aquilo que está sendo comunicado. Então, para mim, isso é importante. Hoje serve como uma lição grandiosa. Jesus, muito obrigada
por isso que o Senhor está trazendo hoje, por isso que o Senhor está revelando hoje. Amém, Fiat.